Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Porque o momento é um momento complicado, um momento triste, mas é necessário que nós fiquemos em casa, aguardando, porque logo logo isso vai passar e a gente vai se reencontrar para dar aquele abraço, aquele aperto de mão, aquele sorriso que a gente está com saudade, né? Então, essa aula aqui nós vamos falar um pouco sobre a América com relação aos aspectos naturais, certo? E, claro, aula de geografia. E nessa aula a gente vai levar em consideração os aspectos naturais para falar para vocês da questão da América, certo? Então, vocês sabem quem é o professor de geografia e eu estou com saudade de vocês. Claro, eu vou aparecer aqui no vídeo, vocês vão me ver e eu não vou ver vocês. Então, Então a gente vai fazer essa aula, né? E aí fiquem atentos que eu vou aparecer bem no cantinho do vídeo de vocês, certo? No cantinho esquerdo aqui, ó. Aí lá vou eu aparecendo. Um pouquinho mais velho, né? Claro, olha só. E aí vocês também estão um pouco mais velhos, tá, gente? Esse sou eu, professor Ivan. E aí a gente continua a partir daqui, beleza? Abraço a todos. Vamos lá. Falando do relevo americano, né? O relevo americano, olha só essa paisagem linda aí para vocês. Nesta paisagem a gente tem ali um topo de uma montanha e é o vulcão Osorno, no Chile, a imagem de 2018, né? Então tem essas perguntinhas aí no livro de vocês que vocês devem responder. Nessa imagem, por exemplo, você consegue identificar características da paisagem diretamente relacionadas à forma do relevo? Claro que sim. Então nós temos aí a montanha lá no fundo, né? Nós temos aqui um pouco mais embaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês com a canetinha. Nós temos aqui um pouco mais embaixo a água, né? Então significa dizer que eu tenho o fundo do vale, eu tenho uma planície aqui, né? Então já mostra alguma coisa do relevo para vocês. Gente, o que é interessante é que essa imagem ela demonstra uma grande parte de como os rios se formam, já que nós estamos falando de relevo e hidrografia da América. A grande parte dos rios, inclusive o rio Amazonas, ele se forma a partir do derretimento de gelos e neves do topo de montanha, né? Olha só, esse topo aqui gelado e dependendo da estação do ano, ele vai aumentar mais esse degelo e vai correr para o fundo dos vales e aumentar nascentes, poderia ser no caso aqui uma nascente de um rio, né? Claro que sim. Então, é assim que se formam. Olha só, aqui durante o inverno congela e tal, depois vai descongelando. Beleza. Então, seguindo. Aqui nós vamos ver fatores de formação do relevo. Quais são esses fatores? Nós temos dois tipos de fatores: fatores internos, endógenos, dentro da Terra, e os fatores externos, fora da Terra. Beleza? Os fatores internos nós podemos citar como exemplo forte é o vulcanismo. Aqui é um derramamento de lava de vulcão, né? De um vulcão que é um dos fatores. Então, esse vulcão aqui em Colima, no México, ele derramando lava em 2017. Isso significa dizer que essa lava é resultado de um magma, ou seja, rochas derretidas no fundo da Terra. Derretidas por quê? Derretidas com a grande temperatura, altas temperaturas no interior da Terra, né? Então, essas altas temperaturas elas vão influenciar no derretimento dessas rochas e a crosta da Terra ela pressiona essa parte da crosta, da crosta pressiona o magma e uma hora ele vem fora. Nesse momento que ele vem fora, ele vai formar dar novas características e novas formas de relevo, né? Porque esse magma aqui ele vai resfriar e vai preenchendo esses vales aqui de um lado de outro e com o passar de muitos anos isso aí vai se mudar, vai dar outras características, outras formas de relevo, certo? É assim que o nosso relevo é formado, ele é dinâmico, dependendo desses fatores. Aqui eu tenho formas moldadas por outros fatores, que são perdão, externos, né? Chuva, vento,
temperatura do ar, o próprio homem muda, né? Ele faz com que essas alterações aconteçam e todos os seres vivos estão ligados a esta formação do relevo, essa formação externa. Gente, estou falando um pouco rápido porque o conteúdo é longo, tá bom? Então, olha só. O relevo do continente americano ele é formado de todos os outros também a partir de um momento em que aconteceu aí que a Terra ela era formada apenas por um continente, né? E esse continente já praticamente desenhado aí entre falhas tectônicas, né? Essas falhas tectônicas aqui que são e vão fazer com que ao longo do tempo elas se separem as crostas terrestres, né? Então estas falhas estão separando as placas tectônicas, certo? Então, com o passar do tempo, foi cerca de 135 milhões de anos atrás, a Terra, esse único continente aqui, foi dividido em dois, né? Laurásia, essa parte de cima aqui, e a Gondwana, a parte de baixo. Essa Laurásia e Gondwana, com o passar do tempo, foi se dividindo em mais, né? Se afastando aqui, por exemplo, a América do Sul da África, né? Eles se afastaram, observam que eles eram bem juntos aqui. Isso ao passar do tempo, foram se afastando. E com o passar do tempo, a Laurásia também se afastou quer dizer, a América do Norte também se afastou da Europa, por exemplo, aqui da Europa e da Ásia, porque são apenas um continente, separadas apenas por aspectos físicos aqui, né? Com o passar do tempo, foi classificado em Europa e Ásia, tá? Então, vamos à frente. Seguindo aqui, nós vamos ver apenas aqui nesse relevo, nesse mapa de relevo aqui, nós vamos observar que a América toda aqui, eu tenho a América desde o norte até o sul. Então, observem que a América, ela corta quase todo, ela tem uma grande, vamos dizer, uma grande participação no espaço, em que ela vai quase do Polo Sul ao Polo Norte. Então, é uma grande elevação latitudinal. Quando eu falo de latitudinal, é em relação à linha do Equador, vocês já sabem disso, distância da linha do Equador. Então, se essa distância ela é bem por aqui assim, ó, eu tenho baixas latitudes e mais distante, altas latitudes. Da mesma forma nessa região aqui. Aqui, médias latitudes e altas latitudes. Baixa latitude próxima à linha do Equador. Certo? Então, essa setinha aqui está mostrando, eu cortei, tive que cortar para poder mostrar aqui para vocês, mas eu trago ela bem aqui, ó, uma seta mostrando para vocês isso. O que é isso? Eu tenho uma cordilheira aqui, ó, parte da cordilheira dos Andes, ao fundo do Vale da Lua, no deserto do Atacama, que fica no primeiro plano, né? Esse cordilheira, o termo cordilheira está ligado à grande concentração de montanhas, que na América vai desde a América do Sul e até a América do Norte. Lá, exatamente no Alasca, certo? Por quê? De norte a sul da América, eu tenho essas grandes concentrações de montanhas aqui nessa. E, consequentemente, olha, observe que a curiosidade é que ele está ligada ao mar, ao Oceano Pacífico. Quer dizer o que então, professor? Quer dizer que aqui existe uma placa e aqui a outra. A placa americana com a placa do Alasca, do Pacífico, elas se chocam. E à medida que elas se chocam, esse movimento é convergente, elas geraram ao longo do tempo dobramentos modernos, esses dobramentos que trouxeram como consequência essas grandes montanhas aqui, ó. Então, as grandes cordilheiras. A cordilheira é uma cadeia montanhosa, nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Beleza? Aqui eu tenho imagens, claro que essas imagens são do livro de vocês, a área de Parque Nacional aqui lá na Terra Nova, no Canadá, né? Então, isso aqui é mostrando apenas para vocês uma forma de como, com o passar do tempo, o gelo que havia nessa região, falando de uma região fria, o gelo que foi derretendo, foi causando aí uma grande erosão na parte de um planalto, essa erosão glacial, a erosão do gelo, tá, gente? E deixou como herança essa bela paisagem aqui para nós.
certo? Então também eu tenho traçado aqui na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos, um plano topográfico, o plano do ponto A ao ponto B. Se eu traçar esse plano aqui, eu vou ver nessa outra imagem, do ponto A ao ponto B, eu cortei aqui na imagem, que do ponto A, aproximado aqui do Oceano Pacífico, eu já tenho altitudes elevadas, né? Então, vou crescendo nessa região aqui, ó, observe. E aqui eu tenho uma região de planícies próximos a rios, né? Aproximadamente de rios e que chama a atenção essa aqui, ó, dos lagos, aproximação dos lagos. E o que quer dizer com isso? Quer dizer para vocês o seguinte: a região dos lagos dos Estados Unidos é a região mais desenvolvida, apesar de que os Estados Unidos é praticamente todo desenvolvido, certo? Então, a região dos lagos foram onde eu tive aqui o processo de colonização, o pessoal que veio da Inglaterra, né? Claro, por vários fatores, como religiosos e econômicos também, né? Depois da, é, da perseguição política e religiosa que teve lá. E aí esse povo migrou para a América, consequentemente América do Norte, colônia de povoamento ou exploração, diz aí para mim, deixa eu ver. Exatamente, colônia de povoamento. E América do Sul, colônia de... Exatamente, de exploração. Beleza, gente. Então, falando da hidrografia da América, aqui tem um mapa físico, que vai falar exatamente para vocês relacionado às altitudes, tá? Quanto mais escuro isso aqui, mais alto é. Se é mais alto, tem a formação dos rios. Lembrando a vocês que a água corre para os pontos mais baixos, tá, gente? Ela migra, corre, escorre, tanto faz o termo aí que vocês forem usar, para o ponto mais baixo. Então, pontos mais altos, mais escuro, ó, pontos mais altos, olha só, ao longo de toda a costa oeste da América, tá? Então, os pontos mais altos geralmente é onde nascem os rios. E esses rios correm para os pontos mais baixos, mais aproximados de zero. Beleza? Então, olhem só. Aqui eu tenho a imagem de uma bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica é um conjunto de rios, né, formado por um rio principal e seus afluentes. Os afluentes, eles estão, olha só, o nascente do principal vem lá das montanhas, das altas montanhas e tal, e vem descendo para o ponto mais baixo, sempre entre o ponto mais baixo. E a questão da hidrografia da América, ela relata uma coisa chamada vertentes. O que é uma vertente, ó? O que é uma vertente? É exatamente a declividade que está entre os divisores de água, né? Divisor de água, porque isso aqui divide uma bacia para um lado e outra bacia para o outro lado. Então, esses divisores de água, eu tenho do ponto mais elevado do divisor de água até exatamente no rio principal, eu tenho uma vertente, tá? Que é a declividade, a baixa e alta declividade, certo? Então, beleza. Com relação às vertentes, com relação às vertentes, eu tenho quatro principais vertentes: a vertente do Golfo do México, a vertente do Atlântico, a vertente... tá no livro de vocês aí, vocês dão uma olhadinha depois. Então, essas quatro, vertente do Pacífico e a vertente... dei uma olhadinha aí que eu esqueci agora, tá bom? Beleza. Então, seguindo aqui. Eu tenho a América dos tipos de clima, né? Com relação ao clima, eu chamo a atenção para vocês que a América, como eu já falei para vocês, ela é extensa de altas latitudes para o norte e altas latitudes para o sul, né? Com relação sempre à linha do Equador. Então, observem que quanto mais distante da linha do Equador, eu tenho climas mais frios, né? Olha só, climas polares e frios, mais distante da linha do Equador. E quanto mais próximo à linha do Equador, eu tenho os climas mais quentes, tá? Não necessariamente isso não é regra, tá, gente? Não é regra, sabe por quê? Porque bem aqui, ó, nessa costa sul da América, na costa sul e oeste, claro, eu tenho desertos, formação de desertos que trazem clima quente, nem sempre. É quente porque está próximo à linha do Equador,
Mas esse deserto aqui, ó, eu tenho uma variação muito grande, porque ele vem até próximo aqui, sofrer influência da zona polar. Mas o que influencia aqui nessa formação do deserto são as altitudes e as massas de ar. Essas massas de ar que vão dar as características ao tipo de clima, tá, gente? Então, o clima está muito ligado às massas de ar. Claro, tem que estar ligado aos fatores, que são massa de ar, pressão atmosférica, que está ligada às altitudes, às latitudes, tá? Altitude com relação à altura do relevo, latitude com relação à linha do Equador, distanciamento, mais uma vez, repetindo para vocês. E tem também a América com relação à formação vegetal, tá? A vegetação original da América, que claro, hoje em dia já está difícil de ter uma vegetação original por causa das mudanças do ser humano. O homem muda muito, né? Altera todas as formas do planeta, né? Então a vegetação ela está muito sendo alterada o tempo todo. E aí eu tenho ligado à vegetação, é muito próximo. Gente, a vegetação está sempre ligada ao tipo de clima. Por quê? Porque ela é adaptável. Ela tem que se adaptar ao tipo de clima. Então, se ela não se adapta ao tipo de clima, ela vai morrer. Isso é uma ordem de seleção natural, tá? Então, a vegetação está ligada ao tipo de clima. Por exemplo, aqui próximo à linha do Equador, no Brasil, na quase toda a América do Sul, eu tenho essa parte aqui de vegetação, de floresta, pluvial, tropical, né? Então, é exatamente influência da linha do Equador. Assim como para cá eu tenho ó, os polos, o polo norte e o clima polar, com vegetação de tundra, né? E a vegetação de tundra é uma vegetação que some com o tempo, de acordo com a elevação do inverno, ela some porque ela perde suas folhas, ela perde a parte aérea e fica submersa ao gelo. Então, dependendo da vegetação, ela vai se adaptar ao tipo de clima. Então, aqui estão os dois mapas, observem, tudo muito parecido, né? Então, onde eu tenho, por exemplo, ó, o clima polar, né? Esse é o mapa de clima, esse é o mapa de vegetação. Clima polar, eu tenho a vegetação que se adapta mais ao frio, certo? Então, no local onde eu tenho a vegetação que se adapta ao quente, por exemplo, a falta de água, vegetação tropical, eu tenho que tipo de clima? Desértico, certo, gente? Então, deu para entender? Eu tenho, por exemplo, bem aqui, ó, no Brasil, eu tenho qual tipo de vegetação aqui? Hã? Savana tropical, no caso no Brasil, o cerrado, é isso? Não, gente, ó, no Brasil, essa vegetação bem aqui seria caatinga, tá? A vegetação de caatinga, vegetação falta da água, ela vai se adaptando a esse tipo de vegetação, beleza? Floresta pluvial. A floresta pluvial, ela está, o nome já está dizendo, pluvial vem de chuvas, tá? Então, no caso, a floresta pluvial aqui, esse mapa aqui é da América Central, do Haiti, da República Dominicana, mas mostrando uma imagem de uma vegetação pluvial, onde eu tenho um alto índice de precipitação das chuvas. No Brasil, onde é que isso ocorre? Ocorre na Amazônia, exatamente. Então, lá tem uma grande precipitação de chuva, quase todo dia chove na Amazônia, mas também eu tenho altas temperaturas, porque está próximo à linha do Equador e tal, então tudo isso influencia no tipo de vegetação. Essa vegetação é uma vegetação adaptada para o local e ela está num solo muito fértil para a vegetação, mas esse solo não é muito garantia de fertilidade e qualidade para a agricultura, porque ele é muito instável, ele aguenta só vegetação, vamos dizer, culturas permanentes que duram por muito tempo, por exemplo, o cacau e tal. Então, eu tenho também as florestas temperadas. As florestas temperadas, olha que beleza de imagem. Elas estão geralmente ligadas ao Canadá e aos Estados Unidos, né? Olha só as casinhas adaptadas ao local e tal. Muito lindo, por sinal. E a gente acha muito linda mesmo porque a gente não tem o hábito de ver, de conhecer essa paisagem. Mas ela está ligada a um tipo de clima que vai fazer com que aí tenha um inverno rigoroso e o verão
ameno, não é um verão tão denso como o nosso, tão quente e tal. Então, essa vegetação, ela é uma vegetação de folhas caducas, é chamada de caducifólias, por quê? No período de inverno, se aproxima o inverno, ela começa a cair as folhas. Observem que elas já estão amadurecendo, já estão amarelinhas aqui para cair. E nesse período fica muito show de bola, fica muito linda, né? Então, chega o inverno, baixa temperaturas, então elas caem as folhas para evitar de quebrar os galhos, elas são espertinhas, né? Adaptação ambiental, viu, gente? Assim como essas aqui também, ó, já um pouco mais para áreas um pouco mais quente, mas olha lá, ó. É, as geleiras aqui, ó, isso aqui neva durante o inverno, são as florestas de coníferas. Então elas já têm esse formato de um cone que é exatamente para que as neves, o gelo não pese nas folhas dela, elas caiam, quebram os galhos e tal. Então ela já é adaptada para o local e é uma vegetação muito cobiçada, principalmente nos Estados Unidos, e no Canadá, porque elas estão ligadas ao processo de produção de papel e celulose, elas são usadas para a fabricação desse produto. E no Brasil, qual é essa vegetação? Temos lá na região sul do Brasil, né, sul e sudeste, mas aqui, por exemplo, no Maranhão, nós temos uma vegetação que está muito ligada à produção de papel e celulose, que não é uma vegetação característica de clima frio, é o eucalipto. Ele é adaptado aqui para a produção de papel e celulose. Por exemplo, temos empresas no Maranhão que produzem eles para essa fabricação de papel e celulose. E também nós temos os campos tropicais, e, que seriam, no caso, as savanas africanas. Na África, ó, claro que esse animal aqui nós não temos no Brasil. Então, no Brasil nós temos campos tropicais, comparados às savanas. Não, os campos tropicais eles estão relacionados à vegetação rasteira, com algumas árvores e alguns arbustos bem espaçados, tá? Então, muito característico para a produção de gramíneas aí que os animais eles estão ligados a ela. E assim também nós temos as pradarias. Pradarias lá para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, e no Brasil geralmente são chamadas de pampas, tá? Os pampas são os campos sulinos, eles são com essa vegetação rasteira bonita aí, produção de, de, de alimento para os animais, tá? O gado, seria o bovino, caprino, suíno, o suíno nem tanto, né? Mas os ovinos, o caprino, equino e os bovinos, beleza? Então, também a vegetação desértica. Essa aqui nós temos mais para cá, para a nossa região. Lembrando que nós estamos na região Nordeste. Então, na região Nordeste, nós temos a vegetação de caatinga. Não necessariamente seja uma vegetação desértica no Nordeste, tá, gente? Tem características semidesérticas, não desértica, porque nós temos ainda precipitação de água acima um pouco de 250 milímetros, né? Alguns lugares são abaixo disso. Então, desértica seria menos do que 200 milímetros por ano. Então, é uma vegetação espinhosa que se protege e tal da predação animal. E ela tem uma grande profundidade das raízes, que é a característica dela, para que ela vá buscar bastante água lá no fundo da terra, bem longe, né? Então, geralmente a raiz chega a ser mais ou menos o mesmo tamanho por exemplo, aqui dos mandacarus, é praticamente a mesma profundidade que ela tem, certo? E voa passarinho. Então, gente, bons estudos a todos. Espero que vocês tenham gostado. Então, fiquem com Deus, se cuidem. Falou! Abraço a todos!